Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do explicador da eletrificação da razão automóvel. Nos últimos episódios temos abordado temas relacionados com os mild hybrid, com os híbridos, mas também com os híbridos plug-in. Neste episódio vamos dedicar-nos aos 100% elétricos e o que eu vos quero dizer é que não são todos iguais. E se estão confusos, fiquem desse lado nos próximos minutos porque vou dissipar todas as vossas dúvidas. Se ainda não fizeram, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. É verdade, os 100% elétricos não são todos iguais, mas a maioria deles são muito similares a este Ioniq 5 que está aqui ao meu lado. Temos um motor elétrico e um grande pack de baterias que é responsável por alimentar o carro e permitir que ele circule durante várias centenas de quilómetros apenas e só com uma carga. E depois temos os elétricos a hidrogénio, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não queimam hidrogénio. Na realidade, o princípio de funcionamento entre um elétrico a bateria e um elétrico a hidrogénio é exatamente o mesmo. A grande diferença reside na forma como é armazenada a energia. Nos elétricos tradicionais não há dúvidas. Ligamos o carro à corrente e armazenamos a energia elétrica nas baterias. No caso dos elétricos a hidrogénio, o processo é mais complexo. A energia que alimenta o motor elétrico é gerada numa pilha de combustível, também conhecida por fuel cell. É neste sistema que o hidrogénio armazenado em tanques de alta pressão entra em contacto com o oxigênio através de uma membrana. O resultado desta reação química é a corrente elétrica que vai alimentar o motor e todos os sistemas elétricos do nosso veículo. A grande vantagem deste sistema é a rapidez. É mais rápido a testar um carro com hidrogénio do que carregar um pack de baterias com energia elétrica. Por exemplo, abastecer um elétrico a hidrogénio como o Hyundai Nexo demora apenas 5 minutos e garantimos que temos hidrogénio suficiente para gerar energia para mais de 400 km. Esta é uma vantagem importante e que está a ser levada muito a sério, principalmente no setor dos transportes, seja de passageiros, mercadorias ou marítimo, onde, como bem sabemos, tempo é dinheiro. Será esta uma solução que vai vingar no futuro? Só o tempo o dirá. Na verdade, estamos sempre a falar de automóveis 100% elétricos, apenas muda a forma como alimentam os seus motores. Hoje é impossível abastecer um automóvel a hidrogénio em Portugal. A rede pública de hidrogénio é inexistente. Por isso é que esta solução não tem vingado no nosso país. Já no elétrico a baterias é exatamente o oposto. Existem muitas alternativas ao seu carregamento. Para quem tem essa possibilidade, ao contrário dos carros com motor a combustão, os 100% elétricos podem ser abastecidos no conforto de uma garagem, seja em casa ou no local de trabalho. As velocidades de carregamento numa rede doméstica serão sempre inferiores, mas isso também tem vantagens. Os carregamentos mais lentos podem contribuir também para aumentar a longevidade das baterias. Mas nem sempre temos tempo para aguardar. Nesses momentos, o melhor é recorrer a postos de carregamento públicos rápidos ou ultra rápidos. O Hyundai Ioniq 5, por exemplo, carrega a velocidades de até 220 kW, o que significa que podemos carregar as baterias até 80% em apenas 18 minutos. Isto significa que neste pequeno intervalo de tempo conseguimos energia para mais de 300 km. Mas esses carregamentos ultra rápidos, para além de serem altamente dispendiosos, chegam a ser mais caros do que o preço do litro da gasolina e do gasóleo, acabam também por, a médio prazo, aumentar a velocidade de degradação das baterias. A forma mais barata e eficiente de carregar um carro 100% elétrico é em casa ou no trabalho, num posto de carregamento privado, onde podem inclusivamente contratar um serviço de eletricidade com uma tarifa biorária e usufruir, por exemplo, de carregamentos à noite, quando não estão a utilizar o vosso automóvel 100% elétrico, muito mais baratos e que acabam por colocar os custos de utilização destes automóveis em preços bastante atrativos. Em Portugal é possível carregar na rede doméstica a menos de 20 cêntimos o quilowatt. Em alguns casos, este valor pode mesmo chegar aos 15 cêntimos. Isto significa que no Ioniq 5, por exemplo, percorrer 100 km vai custar menos de 3 euros. No modelo a gasolina equivalente, cujo consumo médio seja de 6 litros por cada 100 km, o custo rondará os 10 euros. Mas há mais custos no automóvel do que os abastecimentos e também nessas contas os 100% elétricos levam vantagem.
Os automóveis 100% elétricos têm uma manutenção mais simples e, desde logo, mais barata do que os automóveis com motor a combustão interna. Em primeiro lugar, porque o motor elétrico tem menos partes móveis do que o motor de combustão interna. Logo, é mais simples também. E isso vai significar menos peças para trocar ao longo da vida útil destes motores. Os automóveis 100% elétricos dispensam também a troca de componentes como é o caso do filtro de ar, o filtro de combustível ou mesmo a correia de distribuição. Há componentes que são comuns de trocar ambos os carros, um carro com motor a combustão e um carro 100% elétrico. Em primeiro lugar, os pneus, naturalmente, todos os carros têm de trocar pneus, os discos ou mesmo as pastilhas, mas até aqui os 100% elétricos oferecem uma vantagem, porque ao nível da travagem, como tem uma travagem regenerativa, acabam por utilizar menos as pastilhas e os discos do que um automóvel com motor a combustão interna, e estes componentes acabam por ter uma vida útil muito superior. Um componente muito importante de trocar num automóvel 100% elétrico, sempre que necessário, naturalmente, é a bateria de 12 volts, porque tal como os automóveis com motor a combustão interna, também os 100% elétricos têm uma bateria de 12 volts, não têm apenas e só um pack de baterias de íons de lítio para alimentar o motor elétrico. Mas nem tudo é um mar de rosas. Com um 100% elétrico há uma série de cuidados que é necessário ter, principalmente com a bateria de íons de lítio. Se a bateria tiver de ser substituída fora da garantia, o custo é elevado, sendo que este é o componente mais valioso de um 100% elétrico. É um custo que até pode baixar nos próximos anos, mas o melhor é ser cauteloso. Nomeadamente, tentar manter a bateria sempre entre os 20% e os 80% de carga, evitar postos de carregamento ultra rápidos que sobrecarregam as baterias ou não carregar o carro imediatamente após uma viagem, mas sim esperar que os componentes arrefeçam, nomeadamente a bateria, são alguns dos cuidados a ter. E sempre que possível, um 100% elétrico deve ser protegido de temperaturas extremas ou de grandes variações de temperatura. Como tal, guardar estes carros num local mais protegido, como uma garagem, é sempre recomendável. Seja como for, tenham atenção à garantia oferecida pela marca, que no caso da Hyundai é de 8 anos ou de 160 mil km. Como puderam ver, existem inúmeras vantagens na aquisição de um 100% elétrico. A primeira é fácil, é logo relacionada com o custo da energia. A eletricidade é mais barata do que o gasóleo e do que a gasolina, principalmente nos dias que correm, ou pelo menos na maioria das situações nas quais vão carregar também, como puderam ver neste vídeo, que por vezes os carregamentos dos 100% elétricos em postos de carregamento público pode ficar mais caro do que abastecer um automóvel com motor térmico num posto de abastecimento. Mas há outras vantagens, principalmente em Portugal, na aquisição de um 100% elétrico. Desde logo, independentemente de serem particulares ou empresas, o ISV e o IUC estão completamente isentos, ou seja, os automóveis 100% elétricos não pagam este imposto. E se forem um comprador particular, podem aceder ainda ao incentivo de 4.000 euros que o Estado português dá na aquisição de um 100% elétrico, mas este incentivo é limitado. Por isso, eu se fosse a vocês não contava muito com ele se pensarem em comprar um 100% elétrico, porque a maior parte das vezes, quando chega a altura de comprar um automóvel destes, o incentivo já se esgotou e já não está disponível para vocês. Se forem uma empresa, há alguns aspectos que são muito importantes e que ajudam também à decisão da compra de um 100% elétrico. O primeiro é o facto de estarem isentos de tributação autónoma, mas também muito importante é o facto do IVA ser totalmente dedutível se a viatura a adquirir for de valor inferior ou igual a 62.500 euros mais IVA. Não há volta a dar. As vantagens fiscais das empresas na aquisição de veículos 100% elétricos são muito atrativas. Já no caso dos particulares, as contas são um pouco mais complexas. Os benefícios não são tão atrativos e há vários ponderáveis em jogo. Uma coisa é certa, se não conseguem carregar o vosso 100% elétrico em casa ou no trabalho e vão depender em 100% da rede pública de carregamento, provavelmente um automóvel destes não serve às vossas necessidades diárias. Mas se estão à procura de um automóvel eletrificado, existem outras tecnologias que já abordamos neste explicador de eletrificação da razão automóvel, como é o caso dos mild hybrid, dos híbridos ou dos híbridos plug-in, que devem considerar para a aquisição do vosso próximo carro. A nossa equipa fez estes vídeos para vos ajudar nesse processo, que é um processo sempre muito detalhado e importante, que é a aquisição de uma nova viatura. Espero que tenham gostado deste terceiro episódio e quanto a mim despeço-me. Um abraço e até à próxima.